Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Mábio e estou aqui para, junto com vocês, tirar algumas dúvidas, apresentar mais alguma coisa sobre a biologia que cai no Enem, tá ok? Então, hoje eu vou falar com vocês sobre fisiologia animal. Pô, professor, fisiologia animal de novo, meu amigo? Fisiologia animal é um assunto bem recorrente no Enem, tá? Ultimamente ele tem caído bastante. E aí vocês vão lembrar que em outra aula eu já falei, pessoal, não esquece, anatomia e fisiologia é tudo junto, hein? Isso no animal. Só que eu vou falar um pouquinho para vocês também como é que o nosso organismo responde a uma parasitose. O que é uma parasitose? É um ser, um outro ser, ou então uma parte de ser, ou então uma partícula, que a gente chama de vírus, que prejudica, que está parasitando, que está incorporado ao nosso organismo e está, de certa forma, prejudicando, ok? Vamos falar um pouquinho sobre eles mais na frente. Bora lá! Primeira, para animar, vamos animar a coisa aqui. O rapaz foi ao médico, isso deve ter sido na época da pandemia, né? E o médico falou para ele, ó, esta serve para essa e para todas as outras doenças. Esta o quê? Essa informação. Então todos nós precisamos estar bem informados. Tome todos os dias pelo resto da sua vida, ok? Então se informem sempre, estudem sempre, estejamos sempre bem informados. E aí, assim, não adianta tu estar só bem informado se tu também não atuar. Se tu tiver só teoria, não adianta. Tu tem que estar praticando também. Ok? Vamos adiante. Adiante, eu trouxe para vocês uma questão lá do livrinho A Prova Enem, aquele livrinho branco com vermelho, capa branca com vermelho, do sistema Farias-Brito, lá na página 22, e a questão 7. Legal. Aqui ele vai falar da reação desencadeada pelos agentes que penetraram na pele juntamente com uma farpa. Espera aí. E ele também vai falar de células que combatem os agentes externos e o mecanismo que essas células utilizam. Então, para isso, eu trouxe para vocês assim, uma questão e mais uma teoria. Próximo slide. Nós vamos, então, falar de sistema cardiovascular. De novo, sistema cardiovascular, qual a função? Eliminar toxinas, transportar o sangue. Legal. Qual a composição do sistema cardiovascular? Ele tem vasos sanguíneos, artérias, veias e capilares. Ele se compõe também pelo coração, que garante que esse sangue sofra uma pressão, garante pressão nesse sangue para ele ir sendo levado pelo nosso corpo, e tem o sangue que tem uma parte sólida, que são as células, e a parte líquida, que é o plasma. 55% do nosso sangue é líquido, é plasma sanguíneo, ok? Bom, e as células quais são? São as plaquetas. Plaqueta não é célula. Plaqueta é fragmento de célula. São pedaços de uma célula chamada megacariócito. Tem função de quê? Coagulação sanguínea. Se eu tenho dengue, se eu fui acometido por uma dengue, que está bastante comum aí no Brasil e no Acre também, eu preciso ter cuidado com essas plaquetas. Elas não podem descer, porque senão nós vamos correr um risco de sofrer uma hemorragia. Bom, glóbulos brancos, leucócitos, esses atuam defendendo o nosso corpo contra corpos estranhos, contra vírus, bactérias, protozoários e tudo mais. E os glóbulos vermelhos, que transportam o oxigênio, que transportam os nutrientes para o nosso sangue. Próxima slide, então. Aqui, o sangue passando por dentro dos vasos. E aqui, o local de produção do sangue. Onde é que é o local de produção do sangue? O sangue é produzido na nossa medula óssea vermelha. Tá? Então, lá acontece a hematocitopoiese, a produção de glóbulos brancos e glóbulos vermelhos. Legal, e quais são as células que se originam nessa hematocitopoiese? São as hemácias, que nós já falamos, as plaquetas
E os glóbulos brancos? Glóbulos brancos, cada um com sua determinada função. Monócitos, linfócitos, eosinófilos, neutrófilos e basófilos. Para a gente ficar assim, bem informado, os linfócitos eles têm a função de comandar o sistema imunológico, comandar esses glóbulos todos e produzir anticorpos, tá ok? E aí a gente tem monócitos, neutrófilos com função de fagocitar, eosinófilos e basófilos com função de produzir a heparina e a histamina. Mas vamos adiante. Voltemos então para a questão. Aí vamos ler essa questão agora na íntegra, né? Algumas horas após uma pequena farpa de madeira ter se instalado debaixo da pele de uma pessoa, isso é bem dolorido, podemos notar que o tecido ao redor dessa farpa fica entumecido, avermelhado e dolorido. Bastante dolorido, hein? A reação é desencadeada pelos agentes que penetraram na pele, juntamente com a farpa. Ou seja, deve ter entrado aí bactérias e mais alguma coisa, e aí isso aí começou a infeccionar, ok? Podemos dizer, respectivamente, então esse é o comando, que as células que combatem diretamente esses agentes externos são, quais são as células que fazem esse combate? Macrófagos fazem? Fazem. Neutrófilos fazem? Fazem. Opa, então essa aqui já podia ser correta. Mas neutrófilos e linfócitos? Não, que combate diretamente não, linfócitos não. Ele comanda, ele não combate diretamente. Macrófilos e neutrófilos, repara que se repetiu. Opa, macrófagos e macrófilos, eles são os mesmos, tá? Aí ele fala macrófilos e neutrófilos, legal. Então isso aí pode ser também. Então eu vou ficar entre A e C. Neutrófilos e linfócitos? Não, linfócito não. Letra E, linfócito não. Então eu fico entre A e B. Mas ele quer saber o mecanismo pelo qual foi utilizado dessas células para combater. Foi a pinocitose ou a fagocitose? Pinocitose é a célula incorporando água. A água ou alguma substância líquida. Ela entra na célula por pinocitose, forma um pino na membrana plasmática e essa estrutura líquida ela é incorporada pela célula. Não é o que ele está falando aqui. Se foi farpa, não é líquido, né? Se foi farpa, não é líquido. Ah, e fagocitose, o que é, professor? É o ato da célula comer. Então tá. As células que combatem são os macrófilos e neutrófilos e o mecanismo utilizado é a fagocitose. Será que é essa a resposta correta? Vamos lá. Resposta correta, letra C. Tudo bem? Vamos para a próxima. Conferido? Adiante. A gente tem então a questão lá do Enem 2022, prova amarela, questão 94, do bloco lá de Ciências da Natureza. Nunca esqueçam disso. Ele falou na questão sobre parasitose, mais precisamente sobre protozoose, Trypanosoma cruzi, doença de Chagas. Já escutei falar disso, professor. Estava no açaí que foi vendido. Bom, especularam alguma coisa desse tipo há algum tempo aqui em Rio Branco, mas nada foi comprovado, graças a Deus. Até porque nossa população consome bastante o açaí. Mas é muito comum esse Trypanosoma cruzi lá no Nordeste. Tá? Lá onde eles utilizam casas de pau a pique, são aqueles galinhos secos, e aí, entrelaçados, eles são preenchidos com barro. Ok? Então forma a parede das casas. Só que esse barro, quando seca, ele fica cheio de frestas. Bom para o barbeiro. Trypanosoma cruzi é um, barbeiro é outro. Barbeiro é quem está trazendo o Trypanosoma cruzi até o indivíduo. Então tá, Trypanosoma cruzi é um protozoário. O barbeiro é o Triatoma infestans. Muito bem. Aí o que eu tenho mais aqui? Quando o organismo inicia o combate ao protozoário, entra em contato também com a molécula tumoral, que passa a ser vista também pelo sistema imunológico, como um indicador de células do protozoário. Corpos estranhos, então, serão combatidos. Qual o mecanismo utilizado no experimento para enganar as células de defesa? Bom,
eu queria que vocês passem um pouquinho e aí para vocês, pode passar, conhecerem algumas protozooses. Assim, pelo menos vamos indicar aqui. Doença de Chagas, quem é o indivíduo causador? É o Trypanosoma cruzi. Quem traz? O Triatoma infestans, que é o barbeiro. A amebíase é um tipo de protozoose que para nós, chega até nós através da água. Saneamento básico precisa ter. Toxoplasma ou toxoplasmose, os gatos, ou então carne mal cozida, ingerida por nós, contendo cistos, vai provocar toxoplasmose. É uma doença que às vezes ela é assintomática, mas às vezes não. E se a pessoa estiver grávida, é bastante sério. Leishmaniose ou leishmania é aquela ferida brava que as pessoas costumam falar. Aqui na nossa região, ela é menos comum, mas acontece. Bom, plasmódium. Opa, esse plasmódium eu já ouvi falar dele, professor. Plasmódium é aquele da malária, plasmódium malária, plasmódium falcíparo. Então, esse aqui transmite a malária para nós. Giardíase é bem parecida com a amebíase, só que com umas pequenas diferenças aqui nos sintomas dela, tá? A diarreia causada pela giardíase é uma diarreia explosiva, enquanto que a diarreia causada pela amebíase, ela é bem líquida, tá? Sem ser explosiva, por conta dos gases provocados ou promovidos pela giardia no nosso intestino. Legal? Não, legal não. Balantidíase é um outro tipo de protozoário que causa a balantidiose em nós. A tricomoníase, ou tricomonas vaginalis, é um protozoário que chega até nós através de relações sexuais. Esse protozoário ele causa prurido no pênis ou na vagina, ok? O que é prurido, professor? É a coceira, ok? Só que não é só coceira. Se fosse só a coceira, estava tudo bem. Não, isso aí vai causando feridas no interior do canal da uretra, no caso nós estamos falando de o homem, ou então lá no canal da vagina, nas meninas, ok? Tudo bem? Vamos adiante. Aqui são as fotinhas, ou então os desenhos, não, é um GIF dos protozoários que eu falei para vocês. A ameba, a vorticella, o paramécium, o plasmódium, uma triconinfa. Vamos adiante. Voltamos para a questão. Agora vamos ler a questão toda? Olha só. O protozoário Trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas, pode ser a nova arma da medicina contra o câncer. Olha que coisa boa. Pesquisadores brasileiros conseguiram criar uma vacina contra a doença usando uma variação do protozoário incapaz de desencadear a patologia, quer dizer, a doença de Chagas. Para isso, realizaram uma modificação genética, criando um Trypanosoma cruzi capaz de produzir também moléculas fabricadas pelas células tumorais. Quando o organismo inicia o combate ao protozoário, entra em contato também com a molécula tumoral, que passa a ser vista também pelo sistema imune, como um indicador de células do protozoário. Opa, então aí o nosso organismo identifica e já combate. Depois de induzidas as defesas, estas passam a destruir todas as células com a molécula tumoral, como se lutassem apenas contra o protozoário. Então, vai lutar contra o câncer que está ali. Legal. Que bom. Tomara que dê certo. Qual o mecanismo utilizado? Isso foi em 2012, né? Então, qual o mecanismo utilizado no experimento para enganar as células de defesa, fazendo com que ataquem o tumor? É a autoimunidade? Eu ficaria, antes de ler todas as outras, ficaria com essa. A hipersensibilidade? Não. A ativação da resposta inata? A apresentação de antígeno específico? Ou desencadeamento de processo anti-inflamatório? Não, não.
Resposta correta, letra D. Apresentação de antígeno específico. Se o organismo identificou um antígeno específico lá, que é o mesmo do tumor, ou então das células neoplásicas, então ele vai combater direto esse indivíduo, ok? Ou então algo que seja muito comum a ele. Tranquilo? Vamos para a próxima. Trouxe para vocês a questão 110 da Enem 2021, prova amarela. Diz assim, ó, a curcumina, uma das substâncias que confere a cor alaranjada ao açafrão, pode auxiliar no combate à dengue, quando adicionada à água de criadouros do mosquito transmissor. Como é que é o nome dele? Aedes aegypti. Essa substância acumula-se no intestino do inseto, após ser ingerida com a água do criadouro, e quando ativada pela luz, induz a produção de espécies reativas de oxigênio, que danificam de forma fatal o tecido do tubo digestivo. Legal, legal. O indivíduo que está em desenvolvimento vai ter o tubo digestivo prejudicado. Legal. A forma de combate relatada tem como atividade. Bom, mas vamos passar aqui para falar um pouquinho sobre a dengue. Dengue tem sido muito falado ultimamente? Bastante. Quem é o mosquito transmissor? Aedes aegypti. Então nós precisamos combater quem? O mosquito. Tá? O vírus viria com o mosquito. Se o mosquito não está lá, então não tem vírus. A fêmea, e aí vamos entender aqui o ciclo, a fêmea, após se alimentar com o sangue, põe ovos. Então a fêmea se alimentou do sangue de uma pessoa que estava contaminada, ela pôs os ovinhos, surgiram as larvas, essas larvas formaram a pupa e, de repente, o indivíduo saiu adulto dessa pupa. Ok? Adiante. Nós vamos ter assim, como é que nós vamos combater a dengue? Nós vamos limpar e vedar toda a caixa d'água, varrer o nosso quintal, retirando todo o lixo e principalmente o que possa armazenar água, porque um pouquinho de água lá pode ficar, pode ser o criadouro para o Aedes aegypti. Colocar o lixo em sacos, amarrar e levar a calçada no dia da coleta e não jogar lixo nas ruas. Ou seja, a população pode manter isso aí plenamente, sem precisar de muito gasto ou qualquer gasto excessivo. É só tomar cuidado, ok? Vamos cuidar porque a dengue, ela mata. Mas vamos para a próxima. Voltando para a questão. Já lemos isso aqui, e aí fala assim, a forma de combate relatada tem como atividade. É a morte do indivíduo adulto? Não, né? O indivíduo que vai morrer vai ser o indivíduo em desenvolvimento, ou seja, a larva, porque a curcumina vai ser adicionada na água. É a redução da eclosão dos ovos? Não. O ovo não vai comer. O que tem de nutriente lá para o ovo está lá dentro, guardadinho. Não. É o comprometimento da metamorfose? Não vai ter comprometimento com a metamorfose, não. Vai ter comprometimento mesmo, mas com o indivíduo que vai se alimentar. É o impedimento do desenvolvimento da larva? A larva vai se alimentar e vai morrer. Parece que é a letra D, mas peraí. É a repelência da forma transmissora da doença? Quer dizer, se eu passar curcumina, açafrão, no meu corpo, então, funciona como repelente? Não. Resposta correta, letra D. Ok? E aí, próximo slide, nós temos que foi muito bom, eu acho, espero que tenha sido bom para vocês. Pessoal, eu queria mandar um abraço para vocês, agradecer a vocês e dizer para vocês, assistam às aulas, procurem as nossas informações no material disponibilizado aí na internet para vocês. Fiquem com Deus e um grande abraço. Até a próxima.